Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus, que se encontra no livro de Levítico, capítulo 1, verso 2. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. O tema da mensagem: a oferta estimada por Deus. Oferecer oferta. O termo oferta em hebreu, carbon, é cognato, ou seja, palavra que vem de uma mesma raiz, do verbo aproximar-se. Portanto, o sacrifício era uma dádiva que o israelita fiel trazia a Deus, a fim de poder aproximar-se dele e desfrutar da sua comunhão e bênção. Os adoradores apresentavam ofertas com a finalidade de expressarem gratidão e fé, de renovarem a comunhão, de aprofundarem a sua dedicação ao Senhor, ou de pedirem perdão. As ofertas eram realmente orações em forma de atos. Versículo 3, holocausto. O termo em hebreu traduzido por holocausto significa aquele que sobe para Deus. O sacrifício era totalmente queimado, o que significa que a total consagração do cristão a Deus é essencial à adoração verdadeira. Ao mesmo tempo, esse sacrifício abrangia o perdão do pecado. Verso 9, de cheiro suave ao Senhor. Deus muito se agradava do sacrifício que o crente oferecia com fé obediente. O apóstolo Paulo aplica esta expressão tanto ao sacrifício de Cristo, Efésios 5:2, como as boas ações dos cristãos. Capítulo 2, verso 1, oferta de manjares ou de cereais. Era uma dádiva apresentada a Deus como ato de adoração e que simbolizava a dedicação a Deus do fruto do trabalho da pessoa. Subentendia que todo trabalho humano devia ser fruto, ou seja, devia ser feito como para o Senhor, e que nosso alimento cotidiano deve ser recebido com ações de graças. Versículo 11, nenhum fermento nem de mel não podia ser oferecidos no altar, porque eram usados para fomentar a fermentação. A fermentação envolve alteração, decomposição ou deterioração e geralmente simboliza o mal. Capítulo 5, verso 5, confessará. Confessar é reconhecer diante de Deus os nossos pecados, nossos pensamentos, palavras e obras pecaminosas. Deus requer a confissão do pecado para conceder-nos o perdão. A confissão sempre deve ser seguida do abandono do pecado confessado. Capítulo 7, verso 2. Sangue sobre o altar.
as formas ritualizadas de adoração. Era um meio de comunicação entre Deus e o seu povo. Eram orações encenadas, expressando o arrependimento do povo e sua busca de perdão e reconciliação com Deus. Verso 13. Pão levedado. O pão levedado podia ser usado com a oferta pacífica, porque esta não era colocado no altar. Capítulo 10, verso 1. Fogo estranho. Nadab e Abiú puseram nos seus incensários carvões em brasa de fonte estranha. Além disso, oferecer incenso no altar tinha que ser feito exclusivamente pelo sumo sacerdote. Alguns intérpretes sugerem que Nadab e Abiú fizeram isso sob o efeito de bebida alcoólica. Capítulo 10, verso 9. Saiu fogo e os consumiu. Nadab e Abiú foram mortos porque, como sacerdotes, rebelaram-se contra Deus e a sua lei em atitude de desafio, e assim profanaram o santuário. Versículo 9. Vinho não bebereis. A abstinência ou abstinência do vinho embriagante era uma exigência para todos os sacerdotes no desempenho de seus deveres religiosos. Esperava-se deles que fossem vasos santos diante de Deus e das pessoas, as quais deveriam solenemente ensinar o caminho de Deus. Capítulo 11, 44. Sereis santos. As instruções no tocante ao alimento puro e impuro foram dadas, segundo parece, por motivos de saúde, mas também são padrões para ajudar Israel a permanecer como um povo separado da sociedade ímpia ao seu redor. Capítulo 12, verso 2. Tiver um varão, será imunda. A paternidade ou maternidade é da vontade de Deus para o casal e pode ser uma das maiores alegrias da vida. Todavia, os fluidos expelidos no parto eram declarados impuros e apontavam para os resultados da queda da raça humana. A criança já nasce com a natureza pecaminosa. As palavras do salmista Davi, em Salmo 51, 5, referem-se a isso. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Capítulo 13, verso 3. O declarará imundo. A imundícia aqui deve ser entendida como tudo aquilo que não estava de acordo com a vontade de Deus e com a sua santidade. Sua causa podiam ser associada à maternidade ou doença. Capítulo 15, verso 5. Lavará as suas vestes e se banhará. Os capítulos 11 a 15 expressam a solicitude de Deus pela saúde física e bem-estar do seu povo. Os povos antigos, vizinhos de Israel, nada sabiam a respeito de higiene, saneamento, a importância de lavar-se.
a prevenção de doenças infecciosas, nem dispensavam cuidados aos pobres e enfermos. Capítulo 17, verso 7. Aos demônios. A palavra traduzida por demônio é literalmente cabeludos. Provavelmente refere-se a demônios, representado por ídolos em forma de bodes. Os versículos parecem indicar que, nos dias de Moisés, Israel ofereceu sacrifício aos demônios do deserto, a fim de obter ajuda ou favor deles. Capítulo 18, verso 3. Nem andareis nos seus estatutos. O povo de Deus sempre é tentado a aceitar as práticas e os padrões de moralidade da sociedade aonde convivem. Deus ordena a seu povo que faça da sua palavra o único padrão de discernimento entre o certo e o errado. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, Tu és o Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nela há. Tu és o grande arquiteto, criador de todo este grande universo. A Tua palavra é fiel e é verdadeira, Pai. Ela diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de Tuas mãos, ó Pai. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, ó Pai. A Tua palavra também diz: dizei todos a Deus, quão terrível és Tu nas Tuas obras, ó Pai. Pelo poder que existe em Ti, se submeterão a Ti todos os Teus inimigos, Senhor. Por isso toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti, ó Pai. Aí está as ofertas, meu Pai, que agradam a Ti, Senhor. As ofertas recebidas por Ti, ó Pai, aonde o Senhor procurou ministrar, ensinar o Teu povo, uma forma do povo se aproximar de Ti, ó Pai, e obter perdão dos seus pecados e comunhão contigo, Senhor. E a única forma de manter a santidade é através da Tua palavra, que é a verdade, é o poder, meu Pai. E o Teu filho, o salmista, diz: ó, quanto amo a Tua palavra, é a minha meditação todo dia. Por isso eu Te glorifico, meu Pai, que Tu venha abençoar esta nação, abençoar os seus governantes, ó Pai, que todo espírito de briga, de confusão, meu Pai, seja repreendido, este demônio da morte, meu Pai. Em nome de Jesus eu fecho as covas, sepultura neste momento. Todo espírito de confusão seja repreendido, ó Pai, e haja paz nesta nação. Por isso eu Te peço, ó Pai, desperta a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em nome de Jesus. Amém.